Oi meninas, eu sou a Cris, Ateliê Cores e Retalhos, e hoje estou trazendo mais um passo a passo para vocês. A dica de hoje é já pensando no Dia das Mães, para que vocês possam produzir com antecedência, ter pronta entrega para vender bastante. É uma bolsa, essa bolsa aqui, uma bolsa super grande. Toda mulher gosta de bolsa grande, né? Ó, tem um bolsinho com zíper aqui externo. Esse bolsinho aqui tem um truque super legal pra fazer o zíper embutido, mas é embutido mesmo, que nem indústria, sabe? Não é aquele zíper que a gente tá acostumado a ver. Ó, essa aqui inclusive é minha, vou deixar aqui do ladinho. Então vou trazer esse passo a passo justamente pensando no Dia das Mães e que vocês consigam ter tempo de produzir e vender pronta entrega, tá? Pra gerar aí um bom din-din aí pra todo mundo. Antes da gente começar, eu quero mandar um beijo pra Beta Greens, que fez a minha maquiagem. E a Beta também, além de maquiadora, ela é consultora de beleza, tem dicas super legais aí de cuidados com a pele. E mais importante ainda, eu acho que dicas super legais de aumentar a renda de todo mundo, tá? É uma forma segura, eficaz e garantida de aumentar as vendas de vocês, aumentar a renda aí. Então chama a Beta no Facebook, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo, Roberta Greens, tá? Chamem ela e dê uma conversada com a Roberta, que ela tem dicas bem legais aí pra vocês complementarem a renda e vender produtos associados aí ao que vocês já fazem em patchwork. E também um beijo pro pessoal do Espaço Samantha Dal Monte, que é o salão que cuida do meu cabelo. E também convido vocês a curtirem a página deles, entra lá no Facebook Espaço Samantha Dal Monte, dá um curtir, acompanhem as dicas que eles postam lá, os resultados de cabelos, tem antes e depois que eles postam lá, é muito bacana e quem for aqui de perto eu recomendo, dá uma passadinha lá, tenho certeza que vocês vão adorar o resultado, tá? Vamos lá? Vamos pro nosso passo a passo? Meninas, então, eu vou começar passando pra vocês os materiais que nós vamos usar, tá? A gente vai precisar de uma alça, tá? Eu confecciono as alças aqui no ateliê. Eu uso tira de algodão, tá? De 3 centímetros de largura. E vocês vão usar para revestir, se forem fazer assim, sei que eu peguei só para ilustrar para vocês, uma tira de 10 centímetros por 60. Essa aqui não tem 60, só peguei para ilustrar para vocês, porque a minha já tá pronta. Então são 10 centímetros por 60 de tecido para revestir aqui a tira de algodão, como eu faço aqui no ateliê, tá? Eu faço dessa forma, eu dobro ao meio, vinco no ferro, coloco a minha tira aqui no centro, dobro ela aqui por cima da minha tira de algodão. Aqui. E aqui eu vou colocando grampinhos, tá? Deixa eu até pegar os meus aqui que eu já esqueci. Eu uso esses grampinhos de papelaria. Pode usar aqueles grampinhos de patchwork, quem tiver. Pode usar alfinete, tá? Que é só pra auxiliar segurando o tecido. E o lado de cá a gente vai dobrar. Olha, ele tá desfiando aqui sem acabamento, a gente dobra uma bainhazinha e vai sobrepor aqui, ajustando para que ela fique bem do tamanho da nossa tira. Ó, devolvo aqui o meu grampinho, tiro o seguinte, venho aqui, vou ajustando, devolvo o grampinho e assim eu vou fazendo os meus 60 centímetros de alça. Vou passar um pesponto aqui e outro aqui. Toda a extensão da minha alça, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó, tem um pesponto aqui embaixo e um pesponto aqui em cima, tá? Eu uso ponto sempre no pesponto tamanho 3 e a minha agulha sempre toda pro lado direito do pezinho. Então, é o mínimo, a margem mínima que eu consigo usando o pezinho como guia aqui da lateral, tá? Assim eu confecciono as minhas alças aqui no ateliê. Vocês podem usar alças prontas, tá? Tem alças de couro, alças de corino, tem alças vendidas a metro em algumas regiões, tá? Não vai ser em todas que vocês vão encontrar. Alças prontas assim, conseguem coloridas,
mas bem bonitas até, de algodão trabalhado. Então, isso fica a critério de vocês. Eu gosto de usar assim, revestida, porque fica combinando bem sempre com o tecido que eu escolhi. E porque eu acho que o custo vale a pena. Ele vai estar sempre combinando com o meu material. Ó, esse aqui é o tecido que eu escolhi hoje. E eu vou ter o acabamento da minha alça no mesmo tecido dos bolsos, do forro da minha bolsa, então eu gosto de trabalhar assim. Mas nada impede que se use um terceiro material aí pra fazer as alças, tá? Então, são 60 centímetros de alça. Nós vamos usar um botão de imã. Deixa eu voltar aqui pra ficar no fundo branco. Botãozinho de imã. Eu escolhi a cor ouro velho para combinar aqui com o meu tecido. Zíper, a gente vai usar zíper a metro. Deixei o meu ali longe, depois eu pego. E um cursor de zíper. Eu uso zíper, tô usando o zíper número 5, então cursor número 5. E escolhi um com pingente, ó, trabalhadinha. Liso de um lado, desenhado, detalhado do outro. Tenho usado somente cursores assim, trabalhados, tá? Até foi uma grande dificuldade de encontrar esses cursores assim. Tem muitas meninas que me falam que tem dificuldade. A gente colocou essa semana lá no site eles à venda. Pra quem tem dificuldade de encontrar, eles não é um cursor tão barato quanto aquele comum que a gente compra, né? Que custa o quê? 50 centavos. Não, são cursores que variam de 3 a 7 reais, tem alguns mais elaborados que chegam a custar quase 15 reais. Em compensação, ele vale muito o investimento porque valoriza o nosso trabalho. A gente já está usando uma estampa bonita, um tecido de qualidade, uma estampa digital. Eu acho que aquele cursor simples, ele acaba desvalorizando um pouco o nosso trabalho. Então eu tenho investido mais em cursores, né? Tenho aplicado cursores nas peças mais caros, mas em compensação o valor da minha peça também aumenta, o valor final. Essa bolsa aqui que eu venderia por 90 reais, com um cursor de 50 centavos eu cobraria 90 reais ela, tá? Aí colocando um cursor, que esse aqui custa em torno, vamos colocar 5 reais, tá? Não lembro o valor dele, mas vamos supor que seja 5 reais. Eu acrescentando o cursor de 5 reais ao invés de 50 centavos, eu vendo essa minha bolsa aqui a 110. Então eu vou ganhar 20 reais a mais no produto final. Se eu investir 5, eu tenho 15 reais a mais de lucro, só por ter colocado um cursor diferente. Porque vocês façam o teste para verem a diferença na valorização e na qualidade da peça de vocês, tá? É uma dica que eu dou, tenho aplicado aqui no ateliê e tenho achado que vale bastante a pena. Tá? E os nossos tecidos? Vamos lá, vou passar as medidas para vocês. Vou começar pelos bolsos, tá? Nós vamos ter 2 bolsos. Um bolso interno, que vai pedir a medida de 16 centímetros por 32, que seria isso aqui. Vocês podem vão usar uma peça inteira de 16 centímetros, que é essa parte aqui, por 32. Eu estou usando 2 peças porque eu vou fazer aproveitamento. Então, como eu tenho essas 2 peças aqui, que se unindo, né, aqui pelo centro, vão virar 16 por 32, eu vou aproveitar essas peças. Dica para vocês também, para aumentar a lucratividade aí do ateliê, tá? Separa que é seu bolso interno. Para o bolso externo, a gente vai usar uma peça de 25 por 45. Esse aqui é para o bolso externo, que é o bolso com zíper. Tá? Se o nosso bolso aqui tem 25, a gente vai usar um zíper um pouco maior que 25, tá? Eu costumo colocar entre 28 e 30 centímetros, para ter folga para colocar o cursor do zíper, tá? Para este bolso também a gente vai usar fita dupla face. Uma fita simples, fina, tá? Não é aquelas alta aderência, é uma fitinha bem comum, assim, que é só para nos auxiliar no acabamento do zíper. Esse vai ser o nosso diferencial de hoje. E aqui o tecido que eu escolhi para fazer minha bolsa, tá? Esse aqui é um tecido digital, tem a venda lá no site também. Podem passar lá e conferir. Não tem muito, mas tem bem pouquinho dessa estampa. Então quem quiser, corre. Vocês vão fazer 2 cortes do tecido principal, tá? No tamanho de 70 por 54 centímetros. 54 até aqui, tá? Faz de conta que esse quadrado ainda existe.
E então, depois de fazerem esse retângulo, aqui vocês vão cortar aqui o canto da caixa de leite, tá? Que tem 16 por 16. Então, vamos voltar aqui. A minha peça aqui em cima tem 70 centímetros e aqui, até aqui onde existia esse canto, 54. Então, eu vou vir e vou desenhar um quadrado com o lado tamanho 16, todos os lados é quadrado, então é igual, 16 centímetros. E então recorta para fazer a nossa caixinha de leite. Ó, outra parte aqui de baixo, os dois cantos recortados, 16 por 16, e aqui em cima a peça fica inteira, tá? Para quem ficar com dúvida, eu vou colocar o link da minha fanpage aqui embaixo, eu vou colocar lá as medidas todas explicadinhas de todo o material e vou colocar também um esqueminha, um moldezinho dessa peça aqui, para não ficar dúvida, tá? Então são duas peças dessa na estampa principal. Eu tô trabalhando com tecido dublado, é algodão, tricoline, 100% algodão, né? Dublado com sarja, tá? Essa dublagem a gente faz aqui no ateliê, quem quiser adquirir, pode adquirir ele só no tricoline ou ele dublado, lá no site tem a opção. E aqui pro forro, dois cortes de tecido exatamente iguais à parte de cima, tá? Esse aqui não precisa ser dublado, não precisa ser com manta. Quem não quiser usar o tecido dublado aqui, pode usar a opção com manta, tá? Daí vai fazer, escolher o tecido, colocar ele em cima de uma manta e vai ter que fazer ou um quilt ou um matelacê. Tem que fazer alguma coisa para dar aderência para essa manta não ficar solta ali no meio da bolsa, tá? Ela tem que estar fixa na estampa principal que vocês escolherem. Eu vou pegar meu zíper e a gente já começa. Nós vamos iniciar nosso trabalho pelo bolso interno, tá? Que é aquele corte de 16 por 32 centímetros, esse meu. Quem quiser pode fazer o recorte, ao invés de fazer o recorte, fazer ele inteiro, tá? O molde todo fica com... Passando errado a medida pra vocês, gente, é 16 por 25, desculpa, 16 por 25 o meu. Se vocês forem juntar as duas peças e cortar uma só, digamos que vocês não tenham sobras, como eu tenho aqui pra aproveitar, ele fica 32 por 25, tá? Não tava batendo essa medida aqui, fui conferir, ainda bem. Então, o meu tem 16 por 25, tá? Duas peças. Vocês, se não tem nada pra fazer aproveitamento, corta uma peça de 32 por 25, tá bom? Eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costurinha aqui de um pé de máquina para unir essas peças. O ponto que eu vou usar aqui é 2,5. Um pé de máquina para ficar uma costura firme e dar retrocesso no início e no final. Vou abrir aqui minha costura. Tô vincando com a unha, pode ser vincado no ferro, tá? Pra quem tem a peça inteira, fez o corte inteiro, simplesmente vai dobrar ele no meio, tá? Vou marcar bem aqui a minha costura, que depois a gente vai precisar dela bem marcadinha. Aqui. Quem tem a peça inteira, então, só dobra no meio, tá? E vai fazer o quê? Vai passar uma costura fechando a lateral até mais ou menos uns 3 dedos, assim. E começa aqui 3 dedos e sobe. A gente vai deixar uma abertura aqui pra desvirar esse bolso. Então, usando o mesmo pezinho de máquina, ponto 2,5, eu vou vir aqui e vou costurar, fechar essa lateral. Retrocesso. Chega aqui no canto, para a agulha e vira. Faz mais uns 4 centímetros aqui. E dá retrocesso. Aí a gente vai pular uns 10 centímetros ali, um palmo, um espaço que deixe a mão de vocês passar confortavelmente ali pra virar.
e vai voltar a costura, fazendo retrocesso no início, indo até o cantinho aqui, para, vira a peça e fecha toda a lateral. Ó, aqui eu deixei inteiro, né, eu só pulei, então eu vou limpar aqui. Aqui também. Vou cortar os cantinhos desse bolso, ó. Corta na diagonal. Todos os cantinhos a gente corta. E vamos desvirar. Desvira bem os cantinhos aqui. Essa parte que ficou aberta, a gente vai vincar, ó, na mesma margem de costura do restante, para facilitar nosso trabalho depois. Vou pegar aqui uma ferramenta que é um agulhão, né? Para puxar bem o cantinho, ó, aqui fora, o cantinho fica bem acabadinho. Ó, todos os cantinhos estão bem para fora. Agora a gente vai encontrar o centro desse bolso. A gente dobra ele ao meio e vinca bem aqui essa marcação, tá? Ó, aqui, tá bem vincadinho aqui. E a gente vai aplicar ele já lá no forro. Tá? Eu vou pegar uma das partes do meu forro, tirar aqui, botar o bolso. Vou dobrar ao meio. Acerta bem as pontinhas aqui. Ó. E vou centralizar. Marquei bem aqui, ó, vinquei bem para centralizar o meu bolso. Ó, vou abrir aqui, ele tá bem vincadinho o centro do bolso, para que a gente possa sobrepor as duas marcações e esse bolso ficar bem colocado no forro. Antes de colocar ele aqui, eu vou pegar o lado... Ah, lembrando que, gente, a parte de baixo, a abertura do meu bolso vai ficar oposto do lado que eu tenho a caixinha de leite, tá? A caixinha de leite é o fundo da bolsa. Então, para esse outro lado aqui, ó, que tá inteiro, é onde eu vou virar a boca do bolso. E antes de colocar ele aqui, a gente vai pegar esse lado que tá aberto e vai passar um pesponto aqui na máquina para fechar ele, tá? Tamanho de ponto número 3, e eu coloco a minha agulha toda pro lado direito para fazer o pesponto. Dá retrocesso. Agora a gente vem e posiciona o bolso aqui, seguindo o alinhamento central, a marca que eu fiz no forro e a marcação que eu fiz no bolso, ela se sobrepõe de forma que ficam contínuas, tá? Pra alinhar bem ele. Vou colocar aqui uns alfinetinhos, pra ele não sair do lugar. E nós vamos passar uma costura aqui nesta volta.
também a costura de pesponto, tá? Reforçando bem esse início aqui, que é onde vai ficar a abertura do bolso, que tem muita manipulação e ele acaba soltando se não reforçarem bem com o retrocesso. Então a gente vai começar num canto, vai fazer toda a parte de baixo, subir aqui, reforçando sempre essas partezinhas, tá? Tô usando o mesmo ponto, tamanho número 3 e a agulha toda pro lado direito. Força bem ali o início. Cheguei aqui no final, vou reforçar a costura com o retrocesso. E antes de retirar esses alfinetes, bem nessa marcação que eu fiz aqui, eu vou passar uma costura. Eu vou deixar esse meu bolso ficar duplo. Ao invés de ser um bolso grande, eu vou fazer 2 bolsinhos menores, fazendo essa divisão aqui no centro. Quem quiser, quem optar, pode deixar um bolso grande aqui, ou fazer essa costura como eu vou fazer aqui. Agora eu vou colocar, para poder seguir bem essa marcação que eu fiz, a minha agulha lá no centro do pé de máquina. Eu vou reforçar bem o início ali em cima também, com o retrocesso. E aqui embaixo eu vou dar retrocesso para poder encerrar minha costura e travar a linha. Agora o meu bolso aqui tá pronto, esse bolso interno, tá? E a gente já pode fechar o forro. Como nós vamos fazer? A gente vai sobrepor a outra parte do forro, deixando o lado direito com direito. Alinha aqui essas laterais. E aqui nós vamos passar uma costura de um pé de máquina, ponto 2,5, que é costura de estrutura. Vou jogar minha agulha toda pro lado esquerdo e retrocesso no início e no final. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a lateral oposta, tá? Vira assim. A gente vai alinhar aqui também. E vai passar a costura com o mesmo pé de máquina. Agora a gente vai fechar essa parte aqui do fundo, tá? Ó, aqui tá entre as duas caixas de leite, eu vou fechar essa parte aqui do fundo. Um pé de máquina, retrocesso no início e no final.
fechar aqui o nosso forro, a gente vai finalizar aqui com a caixinha de leite. Abre as costuras que nós fizemos das bainhas para fechar o fundo e a lateral. Joga a costura, a margem de costura, cada uma para um lado. E encontra essa costura aqui. Ó, vou acertar aqui as pontinhas. Para ambos os lados e vou colocar um alfinete aqui no centro, aqui onde eu uni as minhas duas costuras alinhadinhas, tá? Ajeita bem o tecido aqui nessa pontinha, que ele fica dobrado. Ó. E nós vamos passar uma costura aqui de um pé de máquina e ponto 2,5 também. Mesma distância que a gente está usando, mesmo tamanho de ponto. Com retrocesso no início e no final. Agora que eu tô chegando aqui no meio, no centro dessa parte, onde eu coloquei o alfinete, eu vim o mais próximo possível do alfinete, retirei. E vou dar um retrocesso nessa costura, bem onde eu passar em cima da costura do fundo e da lateral, do encontro das duas. Pra reforçar ali, porque essa costura vai ajudar a travar a costura que a gente fez antes e uniu, caso essa linha se rompa. Vai até o final e dá retrocesso. A gente vai repetir esse mesmo procedimento do outro lado, tá? Deixa eu vir aqui. No outro cantinho que a gente recortou, né, pra fazer a caixa de leite, abre a costura do fundo e da lateral. Encontro essas costuras e ajeito o meu tecido aqui. Aqui a gente vai colocar da mesma forma que o outro lado, um alfinete. E vou passar uma costura fechando essa abertura. Lembrando que o retrocesso é no início, no final da costura, e agora que eu cheguei aqui pertinho do meu alfinete e retirei ele, eu vou fazer uma costura de reforço aqui dando retrocesso. Então, ó, ficou assim. Retrocesso aqui no início, venho costurando. Quando eu chego aqui no centro, tiro o alfinete, faz retrocesso e continua a costura. Retrocesso no final. E o nosso forro já está pronto, tá? A gente vai deixar ele aqui separadinho, vai deixar ele de lado. E vai pegar o bolsinho, a parte do bolso externo. Tá? Que é aquele corte de 45 por 25. Vou pegar o meu zíper. Eu disse que eu uso zíper de 1 metro, né? Eu vou cortar ele com sobra aqui, tamanho do meu bolso. Vou abrir aqui uma pontinha. Vou cortar uma parte aqui dos dentinhos para me ajudar na colocação do cursor e cortar esse dentinho fora. Vou pegar meu cursor e vou passar ele nessa parte que eu não recortei. Ó, essa é a parte que tá recortada, o dentinho, e essa não. Passei ele lá no dentinho e quando ele chega na parte que eu recortei, eu encontro aqui e passo ele então. Certo? Vamos deixar ele reservadinho por enquanto, o forro e o zíper. Vou pegar uma das partes do lado externo da minha bolsa
E com o auxílio de uma régua, nós vamos fazer a marcação de onde nós queremos esse bolso. Então, a gente vai centralizar ele por essa guia, dobrando aqui ao meio, ó, faz uma dobra, para que a gente tenha uma linha guia, né, ó, aqui. Então, a gente vai centralizar esse bolso através desta marcação que a gente fez aqui. Eu quero que o meu bolso tenha uma abertura de 20 centímetros, tá? Então, eu vou colocar 10 centímetros para cada lado, certo? Só que a gente tem que ver a altura também que vai querer esse bolso aqui em cima. E eu vou marcar 12 centímetros daqui da borda. Então, eu vou fazer uma marcação inicial em 12 centímetros aqui no centro. Venho um pouquinho mais para cada lado e faço essa marcação de 12 centímetros, tá? Tô usando aqui a caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Vou encontrar estas marcações que eu fiz. Aqui tem uma. Aqui outra. E vou fazer um risco, né? Lembrando que eu tenho que ter 10 centímetros pra cá da minha marca de central e 10 pra cá. Então, aqui, fecho os meus 20 centímetros. Vou reforçar bem a minha marcação. Agora, a gente vai fazer uma lateralzinha de 1 centímetro aqui. Tanto, vocês vão ver, dependendo da estampa, vocês vão definir se esse 1 centímetro vai ficar pro lado de baixo ou pro lado de cima da bolsa. Por quê? Eu não quero que corte, por exemplo, a minha estampa aqui no meio. Por isso que eu faço essa marcação do lado direito da bolsa. Depois a gente vai transferir ele pro lado avesso. Mas eu vou marcar aqui para ver aonde que vai cortar esse meu zíper. Então, aqui, como o meu traço ficou bem no meio dessas duas estampas aqui, eu vou jogar meio centímetro pra cá e meio pra cá. Pro zíper ficar aqui entre, onde está meu dedo, ó, entre essas duas estampas. E não cortando uma delas, tá? Então, quando a gente tá trabalhando com tecido estampado, eu sempre faço essa marcação pelo lado direito da peça, para que eu consiga ver onde vai ficar o meu zíper, para não cortar o trabalho dessa estampa, né, e daqui a pouco prejudicar o resultado final do meu produto. Então, eu vou unir aqui as duas pontinhas. Agora o lado de cima. Tá? Aqui tá o meu bolsinho marcado. E eu vou passar isso, essas dimensões que eu fiz, a localização do meu bolso pro lado de trás da seguinte forma. Eu vou usar o agulhão, mas vocês podem usar uma agulha de costura, uma agulha de mão grossa. E aqui bem nos cantinhos eu vou fazer um furinho. Ó, aqui, quando eu virar vocês vão conseguir ver melhor. E aqui. Agora, quando eu viro, eu tenho aqui, ó, marcadinho o meu retângulo. Então, é só eu unir esses 4 pontos e eu tenho transferido para o avesso do tecido o meu bolso exatamente no lugar que eu quero que ele fique depois. Ó. Conseguem ver? Vou fazer mais forte. Esse barulho aqui é por causa da sarja, tá? Que esse tecido é dublado. Quem estiver usando tecido e manta com quilt também faz a transferência da mesma forma. Só que vai ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de marcar aqui no avesso, tá? Transfere a manta, se for fazer o furinho com agulha, a manta também fica marcado os furinhos atrás. Só daí tem que ver que caneta, de repente usa uma caneta comum, uma caneta esferográfica, que vai riscar melhor na manta do que essa caneta paga com ferro, tá? Usa uma caneta comum para fazer essa marcação aqui, quem estiver usando manta, e o restante procede da mesma forma, tá? Agora nós vamos pegar o nosso tecido do forro
colocar aqui embaixo, ó, contra o centro dele, pra poder alinhar e não ficar mais pra um lado ou mais pro outro. Faz uma marcaçãozinha aqui. E como eu tenho marcado também o centro aqui do lado direito, eu vou encontrar... A pulseira que tá dando barulho. Ó, eu vou encontrar essas duas marcações que eu fiz. Essa dobrinha vincada com o lado do meu bolso. Então, eu sei que tem exatamente metade do tecido pra cá e metade pra lá. Então, agora eu vou dobrar essa parte pra cá aqui e vou arrumar o forro do meu bolso. Ó. Aqui. E aqui. Ó. Tá? Ficou uma beiradinha aqui pra fora, mas não tem problema, até é bom pra que fique como guia pra gente, tá? E nós vamos pra máquina e vamos passar uma costura toda aqui ao redor, bem nessa marcação que a gente fez nesse retângulo. Usando o ponto 2,5 e a agulha posicionada no centro do pé de máquina. Dá retrocesso no início e no final dessa costura. Dificuldade para costurar o forro sem alfinetar, pode colocar alfinete, tá? Aqui. Terminei com o retrocesso. E já vou limpar aqui esse excesso de linha. Agora eu vou pegar o abridor de costura, abridor de casa, e vou fazer um furinho aqui. Para poder fazer um corte, ó. Ele vai me permitir colocar a tesoura, fazer um corte até quase chegar na costura final aqui. Vou fazer pelo outro lado, que daí vocês conseguem ver melhor. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, eu fiz um recorte até próximo da costura, deixou 0,5 centímetro. E aqui eu vou cortar em direção aos cantos, fazer um triângulo. Então aqui no cantinho, ó, fica um triângulo. E eu vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Ó, cheguei próximo à costura, faço um triângulo aqui. Mas não corta a costura, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai próximo, mas não corta ela, tá? E fiz essa abertura. Agora eu vou passar por ela o meu forro do bolso. Aí agora a gente vai ajudar com a mão aqui a marcar bem essa costura, vincar ela bem no encontro dos tecidos.
gente vai dar uma atenção especial aqui nesses cantinhos, tá? Porque a nossa maior dificuldade é, na verdade, vincar eles aqui no cantinho. Marcar bem essa costura. Pode vincar no ferro, tá? Ó, deixa eu... Vai ficar assim, tá? E aqui é onde nós vamos posicionar o nosso zíper. Eu vou colocar ele aqui por baixo, vou puxar o cursor aqui pra fora. E vou colocar ele bem no centro dessa minha abertura, pra ele não ficar mais pra baixo o dentinho, né? Ou mais pra cima, daí vai ficar todo torto, vai ficar feio. Então, coloco o cursor aqui e eu vou prender com alfinetes pra ele não, para esse zíper não andar. Quando eu for costurar pelo avesso, eu tenho certeza que ele não vai mudar de lugar. Ó, atravessei um alfinete aqui e posiciono bem o meu zíper. Vou colocar mais um aqui no centro. Passa o alfinete bem por baixo do dentinho do zíper, que daí a gente consegue travar ele melhor. Ó, deixa eu mostrar assim, ó. Pegou bem aqui no início do dentinho e saiu logo em seguida, tá? Aqui. E aqui no final. Mais um, tá? São 3 alfinetes para o zíper ficar bem alinhado em toda a extensão da abertura. Confere se está todo ele bem posicionado. E agora nós vamos virar. Normalmente, a gente está habituada, na verdade, a ver, logo que faz isso aqui, passar uma costura em torno da abertura do zíper, né? Para fazer essa fixação já em seguida. Só que o zíper dentro do bolso fica assim, né? Essa parte fica aparente. O que a gente vai fazer agora é justamente para esconder essa parte do zíper e dar um acabamento mais bonito no bolso. Deixa eu usar fita dupla face. Ó, vou colar aqui no zíper, ao longo da minha lateral, ó. Na parte que pega um pouquinho o zíper, quase todo, a mais da metade, e só uma beiradinha do tecido. E a mesma coisa a gente vai fazer do lado de baixo. Tá vendo que ele não precisa vir até o final? É só para nos auxiliar nesse acabamento, tá? Ele não tem função de fixação do zíper ou do bolso. É só para nos auxiliar nesse acabamento. Então, eu vou tirar aqui o papelzinho da minha fita dupla face. Aqui
tá difícil. Vou passar pelo outro lado, esse aqui não deu. Aqui. E eu vou jogar o meu tecido todo, ó, pra baixo, por cima da fita. E vou colar ele nessa fita que a gente já tirou o adesivo, ó. Quando eu volto o tecido pra cima, eu já tenho o acabamento perfeito aqui. Deixa eu botar bem pertinho. Olha. Tá vendo que não vai ficar parecendo zíper? Esse acabamento aqui eu aprendi numa videoaula, não recordo, infelizmente não recordo o nome da pessoa. E não lembro se a aula era gratuita, se foi uma aula paga, realmente eu não recordo, senão, né, deixaria pra vocês. Mas eu achei muito legal e comecei a usar nas minhas peças. Então eu tô dando essa dica, tô compartilhando com vocês, uma dica que eu aprendi. E achei muito interessante, deu um acabamento mais bonito nas minhas bolsas, tá? Agora a mesma coisa, a gente vai trazer o tecido todo por cima aqui da fita e vai fazer uma leve pressão para ele aderir na cola. E traz ele de volta. Ó, e aí ele já tá feito o acabamento. Agora nós vamos colocar uns alfinetes aqui. Para esse tecido não sair do lugar. E agora que ele tá aqui preso, nós vamos virar e aqui pelo lado direito, sim, vamos fazer aquele pesponto ao redor da abertura do bolso, tá? Eu não vou colocar pezinho de zíper, vou fazer com o pezinho normal e vou começar aqui pelo ladinho, tá? Pra dar retrocesso e aproveitar esse retrocesso pra reforçar o zíper. Então, coloca aqui do ladinho, ponto tamanho número 3, porque é um pesponto, e a agulha toda pro lado esquerdo, tá? Ó, vou dar retrocesso. E aqui eu vou trazer o meu cursor agora, aonde eu já fiz a costura, pra não me atrapalhar. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Desse outro lado, eu iniciei a costura por aqui e dei retrocesso para reforçar. Do lado oposto do zíper eu também vou dar retrocesso. Agora eu fiz devagarinho para não pegar em cima do dentinho, né? E quebrar a agulha ou entortar de novo. Ó, já dei o retrocesso. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Cuidado na hora de virar aqui para não puxar o tecido do forro e costurar ele dobrado, tá? Tirar o meu alfinete. Mais um alfinete.
Vou passar o cursor do zíper pra lá. E continuar minha costura. Tirar o outro alfinete. Tô chegando aqui na parte do início, então eu vou finalizar minha costura. Faço aqui o cantinho e dou retrocesso. Assim a gente tem certeza que esse zíper tá bem reforçado ali, né? A gente fez vários retrocessos aqui nesse ladinho do zíper. Vou tirar o excesso de linha. Vou retirar os meus alfinetes. E agora a gente vai, deixa eu fechar aqui o zíper, e nós vamos fechar o bolso. A gente vai trazer essa parte de baixo pra cá. Vou dobrar o direito da minha bolsa, ó, pra poder passar uma costura aqui sem pegar ela junto, tá? Então agora a gente vai pra máquina, passa uma costura aqui. Pode tirar já o excesso desse zíper. Vou tirar dos dois lados. E aqui a gente vai passar uma costura, então. Dobra bem essa parte do direito pra não pegar em cima, tá? Agora, a minha agulha tá toda pro lado esquerdo da máquina, tá? Do lado do pezinho. Eu vou jogar ela... não toda pro lado direito, mas quase, pra ela não pegar em cima do direito da minha bolsa que tá aqui dobrado, tá? Então, eu vou dar retrocesso aqui. Pra parte do zíper, vou fazer mais devagar. Vou reto até aqui em cima, ó. E dou retrocesso. Finalizei. Agora a gente vai dobrar essa parte aqui de cima. Ó, assim. Pra ter livre, então, essa parte aqui do bolso, que a gente tem que fechar também. Aqui, sim, a gente pode voltar e ter um pé de máquina completo, tá? A gente aqui é ponto 2,5, tá? É a estrutura. Ponto tamanho 3 eu só uso no pesponto mesmo, que é uma costura decorativa que não precisa ser tão forte, tá? Quanto menor o ponto, mais segurança na costura. Retrocesso no final. Agora a gente vai voltar essa parte pra cá e vai dobrar aqui, como nós fizemos lá na primeira parte, ó, desse lado. A gente começou por aqui, fez essa parte aqui de cima e agora finaliza aqui, porque essa parte aqui tá fechada, tá dobrada, né? Então a gente vai fazer agora aqui desse ladinho. Ajeita de novo a posição do pezinho e da agulha, pra não pegar, retrocesso, né? Não pegar na parte do direito da bolsa. Aqui no zíper, ó, vamos devagar. E retrocesso aqui no final. Prontinho, ó. Nosso bolso tá pronto, com zíper embutido, ó, com acabamento impecável. É aquilo que eu falei pra vocês, olha como esse cursor trabalhado valoriza. Tá vendo?
Então, eu acho que é uma dica, tá, que eu tô dando hoje pra vocês, investirem em materiais que vão valorizar a peça de vocês. Outra coisa, olha como ficou bem posicionado o meu zíper. Por isso que eu fiz pelo lado direito, porque eu não queria que cortasse nenhuma dessas estampas, né? Então eu fiz bem ele aqui no meio. Se a gente não fosse cuidar isso, fizesse pelo avesso, ele poderia ter pego aqui no meio, sabe? Não ia dar um acabamento como esse aqui, ó. Ele ficou quase imperceptível, tá? E esse cursor deu um charme aqui no bolso. E agora a gente vai fechar o lado direito da mesma forma que a gente fechou o fundo. Deixa eu pegar aqui o outro lado. Ó, direito com direito. Encaixa bem as pontinhas. E vamos passar aqui uma costura de um pezinho de máquina. Ponto 2,5. Retrocesso no início e no final. Fiz uma lateral, ó, vou girar a bolsa. Antes eu fiz a lateral, fui pra outra lateral, né, o outro lado aqui, o oposto, e depois o fundo. Agora não. Agora eu fiz aqui, só girei a peça, vou fazer o fundo e depois aqui a lateral. Porque como eu tô trabalhando com tecido dublado, assim vai facilitar a minha costura. Pra eu não precisar ficar enrugando ele e amassa muito. Então pra eu aproveitar e não ter que gastar tanta luz depois no ferro, eu já não amasso ele tanto. Dá retrocesso no início e no final. Ó, já girei aqui. E já vou aproveitar aqui e fazer a lateral. Agora eu vou fazer, como lá no forro, a caixinha de leite, abrindo aqui as costuras, ó, para poder encontrar elas. A do fundo também. Encontra aqui as duas costuras. Como o meu tecido aqui é dublado, eu vou colocar um grampinho. Não vou pôr alfinete, porque fica muito grosso. O alfinete entorta e não prende. Vou ajeitar aqui os cantinhos e vou iniciar minha costura, tá? Um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Vou ajeitando ele ali na máquina, ó, alinhando para encontrar bem aqui essas laterais, para não ficar uma bordinha para fora. Isso a gente vai ajeitando aqui na máquina, tá? Ó, retrocesso. Chegando aqui na costura central, eu vou tirar o meu grampinho. Ó, passei por cima das minhas costuras, aqui dessa costura que eu abri. Então eu vou dar um retrocesso. E vou seguir, só pra reforçar aquele centro ali. Retrocesso aqui no final.
abrir aqui a costura do outro lado, ó. Vou usar a tesoura pra me ajudar, porque o tecido dublado deixa a camada bem grossa, o tecido fica bem resistente, então só com a mão a gente sente um pouco de dificuldade. Pode vincar no ferro, né? Mas ó, com essa parte da tesoura funciona bem. E vamos repetir o processo. Encontro as costuras. Aqui vou colocar o meu grampinho, para elas não saírem do lugar. Vou ajeitar aqui as bordas e vou passar na máquina. Cheguei perto do meu grampo, eu vou tirar. Vou passar a costura de reforço aqui no meio, ó. Cheguei aqui, então, vou dar retrocesso. E sigo até o final. Retrocesso no final. Agora nós vamos abaixar aqui, abrir essa costura até em cima para fazer a aplicação da alça. Do outro lado a mesma coisa. Ainda não trabalhou com tecido dublado, ele dá uma sensação semelhante a trabalhar com plástico cristal. A espessura dele dá essa sensação do plástico cristal, tá? Vou pegar a minha alça de 60 centímetros, pode ser com 50 também, dependendo da estatura da pessoa que vai usar. Se vocês quiserem, podem fazer um pouquinho menor ou maior. Vou posicionar a alça no direito da minha bolsa, alinhado com a minha costura lateral, tá? E eu vou aqui colocar um alfinete. A primeira coisa que eu vou fazer é passar na máquina com uma costura de segurança, só para poder trabalhar depois sem os alfinetes, tá? Então, a minha costura de segurança eu vou jogar a minha agulha toda pro lado direito, para ficar uma costura bem na bordinha, só para eu ter certeza que a minha alça não vai sair do lugar e eu não vou precisar usar nem alfinete, nem pegadorzinho ali. Ó, fez a alça e deu retrocesso. Agora ela ficou firme aqui, então eu posso trabalhar sem me preocupar. A mesma coisa a gente vai fazer do lado oposto. Ajeita a alça aqui para não ficar torcida. Vem aqui. Posiciona ela no centro aqui, ó. Centraliza a costura no centro da alça e faz a costura de segurança. Essa costura, além de me auxiliar na colocação agora do forro e o fechamento da bolsa, para eu não precisar trabalhar aqui com alfinete ou com grampinho, também é mais uma segurança que a gente tem para que essa alça não solte durante o uso, tá? Então agora aqui a gente vai pegar o forro e vai virar ele com o direito, ó, para fora. E eu vou encontrar o direito do meu forro com o direito da minha bolsa, certo? Atentando para o seguinte, aqui tá o bolso do meu lado externo, tá? Pro lado oposto, eu vou colocar o bolso do meu forro, para que os dois não fiquem do mesmo lado, tá? Então eu vou agora aqui encontrar essas costuras do forro
e da parte externa, onde eu tenho aqui a alça no meio, né, no meu sanduíche. E vou colocando grampinhos, ó. E agora eu vou distribuindo o forro, ó, vou fazendo isso aqui e colocando grampinhos. Vem aqui, ó, acerta os tecidos, deixa borda com borda, sem deixar o forro espichado, porque o tecido dublado não vai espichar, mas se eu puxar esse aqui, por menor que seja a elasticidade, ele ainda estica um pouquinho. E depois vai fazer com que sobre tecido em algum lado e vai causar uma prega ali nessa costura. E eu venho fazendo isso toda a volta da bolsa, tá? Cheguei aqui na minha outra costura. Então eu vou encontrar novamente as duas costuras. A gente já vai por aqui ter uma ideia se puxou demais o bolso, se está sobrando, se não está sobrando. Ó. Vamos ver aqui. Agora eu estico aqui, ó. Deu bem certinho, não ficou sobrando o tecido do forro, ó. Tá vendo? Tá bem justinho. Venho, coloco mais um grampinho. Viro aqui a bolsa. E vou finalizar aqui do outro lado. Sempre dessa mesma forma. Cada 10, 15 centímetros eu coloco um grampinho. Ó, isso. E aqui, ó, vai fechar toda a minha volta. Coloco o último grampinho. Agora a gente vai passar uma costura por toda essa volta aqui. A gente vai iniciar ela por uma das alças, tá? Aqui tá a união, aqui as costuras, né, com a alça. Eu vou começar um pouquinho antes, ó, tenho aqui 4 dedos, tá? Eu vou iniciar aqui, vou dar retrocesso, vou vir, vou passar por cima aqui das costuras onde estão unidas com a alça e vou fazer toda a volta até aqui assim. Eu vou deixar aqui uma abertura para desvirar a minha bolsa, aqui em cima, tá? Pra máquina, daí mostro pra vocês melhor. Eu vou até virar aqui, ó, pra vocês enxergarem melhor aqui na câmera a máquina, pra acompanharem esse espaço que eu vou deixar aqui, essa abertura, tá? Então, ó, aqui tá a minha alça, tá? Ó, vou deixar meu dedo aqui. Eu vou vir e vou iniciar a costura, ó, tá vendo? Aqui assim. Vou deixar um pé de máquina, agulha toda pro lado esquerdo, ponto 2,5. Vou até pegar aqui na fita métrica e vou medir. Deu 11 centímetros, tá? Então mais ou menos 10, entre 10 e 12 centímetros dessa, eu iniciei essa costura da alça. Ó, vou dar o retrocesso. Ó, vou chegar aqui na minha alça, vou tirar o grampinho. Ó, chegou na alça. Vou devagarinho e vou dar retrocesso, para essa alça ficar bem reforçada. É uma bolsa grande, vai ser colocado bastante coisa dentro, então a gente tem que certificar que não vai rasgar essa alça quando a cliente estiver usando, né? Agora a gente dá continuidade aqui nessa costura, eu vou tirando os grampinhos aqui. Ajeitando o corpo da bolsa aqui, porque ela é grande, fica pesado por causa do tecido dublado, então vai ajeitando, ó, e vai fazendo toda a volta.
cheguei na outra alça aqui. Ó, tá vendo que tá a costura aqui apontando? Então eu vou fazer a costura por cima dela e vou dar retrocesso em toda a extensão da alça. Ó, passei por cima de toda a alça, agora eu vou voltar no retrocesso. E venho de novo. Então, pra ficar uma alça bem firme, né? Passou pela segunda alça, significa que a gente tem que estar alerta porque tá chegando no final dessa volta, né? Então daqui a pouco a gente fecha toda a boca da bolsa, vamos dizer assim, e não tem por onde desvirar. Ó, eu já cheguei aqui próximo do que da bolsa que eu deixei, da abertura que eu deixei pra desvirar essa bolsa. Eu vou até mais ou menos medir pra vocês, dá aproximadamente 25 centímetros, tá? Eu vou deixar aberto. Vou dar retrocesso e finalizar essa costura. Ó, aqui, deixa eu limpar aqui o início. Tirar esse último grampo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixei isso aqui aberto pra desvirar minha bolsa. E ela tá praticamente pronta. Eu vou pegar uma outra que eu já tenho adiantada aqui, desvirada, que tem que desvirar com calma, pra gente seguir. Então, voltei aqui com uma bolsa desvirada já. O que a gente vai fazer, tá? Aqui tá ela. Ó, tá desvirada já. A gente vai dobrar essa parte aqui da boca, ó, a costura. Vai jogar e vai deixar tombar a costura pro lado de baixo, tá? Deixar ele bem alinhadinho aqui na divisão dos dois tecidos, entre o externo e o tecido do forro. E aqui eu vou voltar a colocar grampinhos, tá? Só que antes de finalizar com esses grampinhos, eu vou aproveitar essa minha abertura aqui para colocar um botão de imã, para fechar o centro, ao menos, dessa bolsa. Ela não tem fecho aqui em toda a extensão, porque ela fica enrugada, mas para ela não correr o risco de abrir e cair as coisas dentro, a gente coloca um botão de pressão aqui no meio, tá? Então a gente vai... Lembra que a gente tem a nossa peça aqui marcada, o centro, para colocar o bolso interno, ó? Então a gente vai usar essa medida aqui, essa marcação para colocar o botãozinho de imã. Deixa eu achar o meu aqui, achei. Então, ó, vou pegar aqui essa chapinha que vem junto com ele. Vou dividir aqui essas duas partes. E vou pegar aqui um lápis comum. E vou usar essa chapinha para fazer essa marcação. Ó, eu vou colocar... Vou pegar minha fita métrica. Vou medir a distância que eu quero da parte de cima da minha bolsa até o bolso, tá? Eu quero 5 centímetros. Então, eu tenho aqui os meus 5 centímetros, tá? Então, eu sei que aqui vai a bolinha que tem nessa minha chapinha, nessa marcação, entre os 5 centímetros de altura aqui, pela marcação do centro. Então, onde essas duas linhas se cruzam, eu tenho a bolinha aqui, certo? E eu vou fazer esses dois risquinhos aqui, que a gente vai abrir ou com uma tesourinha de ponta fina ou com um abridor de casas, tá? Então eu vou botar a mão aqui por dentro pra não pegar o direito da bolsa e vou dar um piquezinho. Ó, aqui e aqui. Deixa eu ver se abriu. Abriu. E é por onde nós vamos passar essa... Aqui, ó. Essa partinha aqui do botão, tá? Nessas duas aberturas a gente vai colocar ele. Como ele tá pegando esse botão só no meu tecido de forro, eu vou colocar um reforço aqui por trás. Então, eu vou pegar um retalhinho de tecido, ó, que sobrou da alça, mas não tem o cadarço de algodão dentro, é só tecido.
Vou cortar aqui, fazer 2 pedacinhos. E vou fazer essa mesma marcação da chapinha. Ó, dessa... E vou fazer o mesmo cortezinho. Pode ser qualquer retalhinho de tecido, pode ser um tecido mais grosso, uma sarja, um retalhinho de manta, tá? Só que um tecido que fique mais grossinho, para ele poder dar sustentação ali para esse bolso. Ó, fiz os 2 recortes aqui, vou me certificar de que passou para os 2 lados, ó. E vou colocar, ó, meu botão tá, deixa eu ver, aqui, né? Eu vou colocar aqui por dentro, ó, do forro. Esse lado a gente consegue ver ainda, o outro lado a gente vai ter que fazer no tato. E vou passar aqui, ó, esse tecidinho, só para reforço mesmo. E então eu venho e coloco a minha chapinha e vou virar essa parte aqui. E o botão tá colocado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha bolsa bem centralizada, ó. Vou dobrar aqui nas 2 alças, tô espichando, pra fazer a marcação do bolso. Então eu encontrei aqui onde tá o meu botão no centro, ó. Faço uma marca aqui. E agora eu vou medir os meus 5 centímetros de altura. Ó, aqui e aqui. Então eu sei que ali fica a parte central da minha chapinha. Ó, então eu vou vir aqui, vou colocar a parte dessa bolinha, dessa marcação de centro, a 5 centímetros da borda, lembrando que aqui tem que estar, a divisão, essa costura tem que estar bem tombada, bem marcada. Ó, a minha, não tinha colocado ainda os prendedores, primeira marcação que eu fiz, não ficou, ó, ficou aqui embaixo. Não ficou porque essa costura tava pra fora, então eu vou marcar aqui de novo, ó. Agora sim eu encontrei o centro. Eu vou marcar então aqui com a minha chapinha, ó. Coloco esse encontro que eu fiz nessa bolinha que vem aqui no moldezinho, ó. E marco as 2 laterais. E vou abrir ali também com um piquezinho. Vou colocar a minha mão por dentro, fazer toda a volta aqui no forro, ó. Cheguei aqui do outro lado. Faço o piquezinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui, para reforçar esse botão. Tá reforçadinho, agora eu vou passar o meu botão pelo forro da bolsa, pelas aberturas que eu fiz no forro, né? Agora tem que ser no tato, ó. Senti que ele passou uma parte, agora eu vou encaixar a outra. Na outra abertura. Esse aqui eu acho que eu vou precisar abrir um pouquinho mais com a tesoura. Ó. Fazer um pouquinho mais aberto esse orifício. Agora sim, agora encaixou as 2 partezinhas, tá? Vou encaixar o meu pedacinho de tecido que eu já recortei, lembra? Ó, aqui, ó, passou para um lado, passou aqui para o outro, para reforçar esse forro lá dentro. Pode ser um retalhinho de manta, pode ser um retalho de sarja, pode ser um retalho de jeans, desde que seja um material reforçado, tá? E vou encaixar agora aqui atrás. Tudo no tato, tá? Agora a gente não consegue ver. Ó, encaixei e vou colocar a chapinha. Deixa eu alcançar ali. Aqui foi um lado. Isso aí, agora eu vou abrir, vou virar essas travinhas aqui
Prontinho, ó. Meu botão tá colocado. Então, a gente volta à etapa de fechar essa costura e a nossa bolsa tá finalizada. Então, vamos dobrando aqui. Ó, essa parte aqui. Ajeita bem, vai colocando grampinho ou alfinete. Até prendedor de roupa dá pra usar aqui, tá, gente? Que, honestamente, eu acho que fica mais interessante do que usar o alfinete. Eu acho que o acabamento vai ficar melhor se usar o prendedor de roupa. Quem não tiver esse grampinho, não tiver aquele grampinho para patchwork, optem pelo prendedorzinho de roupa, então. Eu vou fazendo aqui toda a volta, colocando o pegador. Eu finalizei aqui a colocação dos meus grampinhos. Então, a gente vai começar a fazer a costura de arremate dessa bolsa. A gente vai fixar esse forro, né, aqui em cima. E vai fazer, vai fechar aquela parte que a gente deixou aberta para desvirar. Então, eu vou começar por uma parte da alça, tá? Vou tirar esse grampo, vou ajeitar meu forro e companhia todo aqui embaixo, ó, pra não ficar enrugado. E vou usar aqui o ponto tamanho número 3, tá? E de um pé de máquina, vou usar a minha agulha toda pro lado esquerdo. Ó, vou começar pela alça, pra poder fazer o meu retrocesso aqui em cima. Então, eu já tô mais uma vez me certificando de que essa alça vai ficar bem resistente, tá? Então, vou seguindo aqui, fazendo a volta em toda a boca da bolsa. Cheguei aqui na parte do meu forro que tá aberto, né, onde eu usei pra desvirar, então vou dar mais atenção aqui. Pra garantir que essa minha costura vai fechar mesmo, né, todas as partes aqui da minha bolsa. Que vai selar aqui. Ajeitando aqui, ó, essa parte do corpo da bolsa que tá pro lado da mesa, tá? Ó, eu finalizei a parte que tava aberta. Então quer dizer que eu já tô chegando na minha outra alça. Aqui, ó, vou chegar na minha alça agora. Vou fazer o retrocesso. Tirando os grampinhos.
Gente, enquanto eu vou finalizando aqui, vou pedir pra vocês deem uma chegadinha lá na página dos meus apoiadores, lá da Samantha Dal Monte, dá um curtir, dá uma olhada lá nas ideias, nas sugestões que o pessoal lá do salão compartilha na página. É importante pra mim. Deem um joinha aqui no nosso canal, no vídeo, né? Porque muita gente assiste e não dá o joinha e para qualquer canal é importante que vocês deem um curtir ali. A gente precisa disso, tá? E lembrando vocês, quem tiver interesse em aumentar a renda, ter mais um produto para acrescentar o portfólio de vocês e incrementar as peças em patchwork e costura criativa, chamem a Roberta Grins. Vão adorar conversar com ela, tá? E a dica dela eu realmente acho bastante interessante, tá? Ó, cheguei de novo aqui na minha alça. Tem retrocesso para reforçar. Lembrando que todos esses links eu vou deixar na descrição do vídeo. E lá na minha fanpage vocês têm também como encontrar o link pro canal deles, tá? Ó, tá pronto. Eu vou só ajeitar aqui a minha bolsa, então vou finalizando aqui e já volto para conversar com vocês. Bom, meninas, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí embaixo, dar um curtir. É muito importante pro canal, para eu saber que vocês estão gostando. Compartilhem o vídeo e de coração, espero que vocês vendam bastante. Esse é o meu desejo de sucesso para todas e espero vocês no próximo vídeo, tá? Beijo!